Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa série de estudos da obra Caminho, Verdade e Vida, por Francisco Cândido Xavier e pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 179, o Novo Mandamento. A leitura despercebida do texto induziria o leitor a sentir, nessas palavras do Mestre, absoluta identidade com o seu ensinamento relativo à regra áurea. Entretanto, é preciso salientar a diferença. O ama a teu próximo como a ti mesmo é diverso do que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. O primeiro institui um dever, em cuja execução não é razoável que o homem cogite pela compreensão alheia. O aprendiz amará o próximo como a si mesmo. Jesus, porém, engrandeceu a fórmula, criando o novo mandamento na comunidade cristã. O Mestre refere-se a isso na derradeira reunião com os amigos queridos, na intimidade dos corações. A recomendação que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, assegura o regime da verdadeira solidariedade entre discípulos, garante a confiança fraternal e a certeza do entendimento recíproco. Em todas as relações comuns, o cristão amará o próximo como a si mesmo, reconhecendo, contudo, que no lar de sua fé conta com irmãos que se amparam efetivamente uns aos outros. Esse é o novo mandamento que estabeleceu a intimidade legítima entre os que se entregaram ao Cristo, significando que, em seus ambientes de trabalho, há quem se sacrifique e quem compreenda o sacrifício, quem ame e se sinta amado, quem faça o bem e quem saiba agradecer. Em qualquer círculo do Evangelho em que essa característica não assinala as manifestações dos companheiros entre si, os argumentos da Boa Nova podem haver atingido os cérebros indagadores, mas ainda não penetram o santuário dos corações. Capítulo 179, o Novo Mandamento. Muito bem, um capítulo esclarecedor, né? Que nos mostra, então, essa diferença, eu diria, mas que me traz aqui uma reflexão, né, um entendimento, e olha só, que é muito importante, né? Porque então são as duas passagens, né? Eu vou ler aqui para você, que é: ama a teu próximo como a ti mesmo, que é diverso do que vos amei uns aos outros como eu vos amei. Olha só, ama o teu próximo como a ti mesmo. Eu entendo que é todo mundo, todo aquele que é o nosso próximo, né? E quem é o nosso próximo? Todos à nossa volta. Todo mundo é o nosso próximo, né? Agora, quando ele vem com a segunda expressão, que é quando ele diz assim, deixa eu pegar aqui para você novamente, olha só. É uma frase muito interessante, porque ele fala que, né, a primeira é diferente dessa, que vos amei uns aos outros como eu vos amei. Eu também entendo aqui que aí na recomendação lá embaixo ele ainda, né, repete, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. O que acontece? Que na segunda frase ele estava se referindo àqueles mais próximos ainda deles, né? Dele, no caso de Jesus, que eram ali os seus discípulos, porque
né, ele fala ainda, ele ainda menciona lá que assegura um regime da verdadeira solidariedade entre os discípulos, garante a confiança fraternal e a certeza do entendimento recíproco. Ou seja, os discípulos aqui na questão, eles entendiam ainda, né, ou deveriam pelo menos, entendiam mais a Jesus. Diferente de quem? Dos demais, dos próximos, de todo aquele que é considerado o nosso próximo, né? Então, o que acontece? Muitas vezes, pelo menos deveria ser o melhor cenário assim, na minha compreensão, aqueles que estão mais próximos de nós, nossos pais, nossos filhos, nossa esposa, nossos maridos, enfim, que estão no nosso seio do lar, eles são os próximos ainda mais próximos, né? Então, esse amor a eles, essa cumplicidade que nós temos com eles, ela tende a ser ainda maior, porque nós vivemos numa grande sociedade, com muita gente, mas nós vivemos numa sociedade, eu diria, menor, que é o nosso círculo familiar. Então, nesse círculo familiar, infelizmente, é onde existem muitos desgastes, às vezes até algumas guerras, não sei se é a melhor palavra interna, mas é onde deveria existir um elo de amor ainda muito maior, porque nós fomos, pelo Pai, conectados de uma certa forma para estarmos juntos, nos ajustarmos em amor, em harmonia, em paz, para que nos fortalecêssemos todos. Então é aqui que, né, a segunda expressão de Jesus deve, ou deveria, no meu entendimento, ser ainda mais forte, mas muitas vezes é onde se enfraquece, infelizmente. Então vale a pena a gente observar isso também, porque como eu falei, né, a gente pode e deve estar se transformando o tempo todo, a todo tempo. Então a gente deve estar evoluindo o tempo todo. Então quanto mais percepção, entendimento e compreensão a gente vai inclusive adquirindo com as nossas leituras, com os nossos estudos, a gente vai ficando atento para isso. E a gente pode ir se transformando, a gente pode ir modificando, a gente com uma nova compreensão começa uma nova atitude, né? Busca pelo menos exercitar isso diferente em nós mesmos e, consequentemente, nós afetamos o nosso próximo. Qual? O nosso próximo mais próximo, que é aquele que está ao nosso convívio, lado a lado, dia a dia. Mas também aquele próximo que convive conosco, né, de uma forma ou de outra, e que faz parte ali também do nosso convívio, talvez um pouquinho mais distante, mas que é o nosso próximo também. Afinal, lembra, a gente já falou isso aqui, as pessoas, né, assim como nós observamos os outros também, né, todo mundo está nos observando. Então, quando nós mudamos, as pessoas, né, os outros, eles percebem a nossa mudança. Talvez não imediatamente, mas com aquela mudança se tornando uma constante em nossa vida, naturalmente a gente começa a passar pela percepção das pessoas com essa transformação também. E aí, muitas vezes, a nossa transformação, ela inspira a transformação do nosso próximo também. Então volta lá, faz novamente a leitura do texto na íntegra, faça a sua própria reflexão, a sua própria análise, né? Extraia o melhor que você compreender disso e aquilo e o quanto você conseguir e puder aplicar na sua vida, certamente fará aí uma grande diferença, tá bom? Se faz sentido para você, é o meu único pedido, como sempre. Primeiramente, eu te agradeço, minha gratidão sincera, e o meu pedido que você compartilhe, que você comente, que você faça suas críticas também, se for o caso, tá tudo bem, é importante a crítica também, porque a gente cresce também com as críticas, né? Então, compartilhe, comente, faça suas críticas, seus comentários, e
Quando você compartilha, a gente ajuda mais pessoas, tá bom? Um grande abraço, um grande beijo no seu coração e eu te encontro no próximo e último capítulo dessa magnífica obra Caminho, Verdade e Vida. Até lá.